Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, senhoras e senhores, mais um episódio do podcast Movendo-se entrando no ar, mais uma semana passando, mais um convidado chegando, e esse convidado que eu trouxe hoje, o nome dele é Vinícius Tonioli, é um cara ousado, um cara de muita personalidade, às vezes até polêmico, mas teve um bate-papo comigo que foi sensacional. A gente conversou bastante sobre autoconfiança, falamos sobre os fatos que marcam a nossa infância, como é que isso impacta o nosso comportamento quando a gente é adulto. A gente falou sobre testar os próprios limites, falamos também sobre ambientes tóxicos dentro do mundo corporativo, sobre a dificuldade muitas vezes em dar o primeiro passo. Falamos sobre autocontrole, um dos princípios da inteligência emocional, como é que funciona isso e qual é o impacto disso na nossa carreira. E, claro, conversamos bastante sobre a história de vida do Vinícius. Então acompanha esse episódio aí, aumenta o som e bora ouvir. Muito bem, mais um podcast Movendo-se começando, e o convidado de hoje é um cara muito especial, um cara que eu conheci há pouco tempo através de um grande amigo que é o Pietro Manarino, também já parte aqui da história do podcast Movendo-se, uma pessoa incrível, e pessoas incríveis normalmente conhecem pessoas incríveis, né, Vinícius? Ô Éder, muitíssimo obrigado pelo convite, por esses elogios aí que acabam me superestimando, mas fico grato aí pelo reconhecimento, pelo carinho. É um grande prazer poder estar participando aí dessa edição, dessa entrevista com você hoje. Show de bola, irmão. Obrigado aí por ter aceitado, topado o convite para a gente bater esse papo aqui. E eu acho que você tem produzido muito conteúdo que tem tudo a ver com o podcast Movendo-se, porque a proposta é de fato uma chamada para ação, é fazer com que as pessoas repensem algumas questões pessoais e profissionais, e você tem ajudado muita gente a repensar. E é por isso que eu te convidei, acho que a gente vai poder trocar um bate-papo aqui. Mas para quem não te conhece, Vinícius Tonioli, cara, se apresenta aí, conta um pouco quem é você. Certo, Éder. Cara, primeiramente, novamente gostaria de frisar o meu agradecimento aí pelo convite, fico bastante honrado, eu acompanho já o seu trabalho desde o TEDx com o Pietro, né? Legal. Que é um grande amigo meu, e depois o empreendimento que você deu início, que é o Movendo-se, o seu belo podcast. Teve também a entrevista já com o nosso amigo em comum, Pietro. E, fico de verdade feliz, honrado e agradecido aí pelo convite, pelo reconhecimento, e espero poder contribuir com o seu público e com o teu material. Maravilha, irmão. Bom, meu nome é Vinícius Tonioli, tenho 27 anos. Acredito que antes de qualquer denominação profissional, qualquer etiqueta, eu sou um homem, tá? Em tudo que refere-se à palavra homem, eu sou um homem, um pecador, e ciente dessa condição na Terra, eu procuro a minha redenção e procuro fazer as minhas tarefas, procuro fazer o que eu considero de bons costumes e bons valores para com a minha condição de homem na Terra. É isso que eu gosto de me apresentar. Daí depois disso vem o Vinícius escritor, o Vinícius empresário, o Vinícius investidor, o Vinícius que empreende, mas antes de tudo eu sou um homem pecador, tá? Começamos forte, hein? Começamos forte. É uma introdução não muito comum dentro do tradicional já aqui no podcast Movendo-se, mas gostei, cara. Agora, Vinícius, você tem falado muito nos teus conteúdos e livros que você tem produzido recentemente sobre o processo de autoconfiança, segurança. E de onde vem isso, cara? Você bate muito nessa tecla e eu acho super interessante a forma como você coloca isso de uma maneira muito, muito verdadeira, muito genuína. De onde vem essa autoconfiança e por que você tem pregado tanto isso, Vinícius? Legal, Éder. Olha, na verdade esse meu discurso, querido, ele é reflexo de um comportamento percebido dos meus seguidores, né? Então, eu como pessoa pública ali, sempre disposto a responder, interagir e, mais que tudo, ouvir o meu público, eu percebo que
Hoje existe uma síndrome de falta de confiança, de segurança nas pessoas em geral, não só nos homens, mas na sociedade em geral. E eu atribuo muito isso à falta de preparo, a talvez o excesso de internet, um pouco de falta de vida offline, tá? E eu fui uma pessoa que passou por isso também na minha infância. Quem me acompanha um pouco mais de tempo sabe um pouco da minha história, não tem nada de especial, mas eu simplesmente eu acabei pulando uma série na época da escola, então eu entrei numa turma onde eu era mais jovem, né? A turma da primeira série, o pessoal estava fazendo 7, 8 anos, eu estava com 5 para 6. Então eu tive uma dificuldade de adaptação social logo no início da minha vida, porque eu era mais jovem, então eu sofri o que hoje o pessoal chama de bullying, né? Por conta de ser mais fraco mesmo, mais frágil, né? E isso se refletiu também, infelizmente, no meu bairro onde eu morava. Eu sempre morei naqueles bairros, hoje em dia não tem mais tanto isso, mas naqueles bairros onde a galera joga a bola na rua, briga com a rua de cima, aquela coisa mais natural que a gente via, que é não tão distante, né? E no meu bairro eu era o cara mais novo também da turma, né? Então eu tinha pelo menos 3 a 4 anos de diferença pro mais velho que eu. Entendi. E isso se refletia muito na minha vida. Eu tinha muita dificuldade social, tanto para, por exemplo, conseguir ficar com outras garotas, ou para me sentir parte de um grupo, para me sentir incluído na turma. Eu sentia muita dificuldade. Então, a partir disso, eu fui, obviamente, buscando combater essa situação. Na época não tinha muita psicopedagogia ou qualquer tática que não fosse a batalha ali mesmo, né, no front da situação. Legal. Então eu fui aprendendo na raça, né, como combater essa situação que me gerava insegurança, que me fazia me sentir inferior, porque de fato eu era inferior. Eu era mais novo, era mais frágil, era menos esperto. E a partir disso eu busquei meios de me sentir incluído, de me sentir preparado e seguro para viver em sociedade. E falo muito disso, acredito muito que a autoconfiança, que a segurança pessoal vem do preparo, que qualquer pessoa que se dispõe a se preparar intelectualmente, culturalmente, fisicamente, ela acaba eliminando completamente esses rastros aí de insegurança que acabam prejudicando de forma tão contundente a personalidade, Éder. Então, eu acredito, eu costumo fazer umas comparações, algumas analogias um pouco bestas, mas de certa forma elementares, que, por exemplo, eu falo para um seguidor meu, poxa, tenta se comparar numa situação onde você tivesse que disputar alguma coisa com alguma criança. Você se sentiria inseguro? Talvez não, porque você com certeza é mais experiente que essa criança, você é mais forte que essa criança, você é mais preparado intelectualmente, ou seja, mais inteligente, mais culto. Então você não se sentiria inseguro em disputar qualquer coisa com uma criança. Então, se a gente pegar esse pequeno ensinamento, né, e trazer ele para a nossa realidade, significa que simplesmente a partir do nosso preparo a gente não vai mais se sentir inseguro, inferior perante qualquer situação ou pessoa, porque a gente vai estar preparado para bater de frente com qualquer intempérie, qualquer situação que a vida nos apresentar. Legal. E tem um pouco a ver também com o medo do julgamento, né, cara? Eu acho que à medida em que você deixa de se preocupar com o julgamento do outro, como é que o outro vai te julgar ou as outras pessoas vão te julgar, e isso, acho que isso se aplica também, né, Vinícius? Com certeza, Éder. Eu tenho uma convicção muito forte de que o medo do julgamento alheio é um dos maiores impeditivos de afloramento de grandes personalidades, de grandes potenciais. As pessoas costumam travar sonhos, travar possibilidades, travar a exploração de seus potenciais com medo de que outras pessoas, principalmente as mais próximas, né, vão comentar ou julgar. Então, às vezes, uma pessoa tem um determinado talento, uma determinada vocação, ela acaba inibindo, bloqueando ali suas possibilidades por justamente se sentir insegura, com medo do que o seu rol social, o seu ciclo de amizades vai falar, vai julgar, vai comentar. Eu passei muito disso na minha vida e graças a trabalho mental, a força de vontade, também a Deus, eu consegui superar de uma forma com muito êxito essa questão, porque em toda a minha vida, particularmente, eu tive que enfrentar o meu rol social por conta de eu ter uma personalidade um pouco atípica, um pouco mais ousada, um pouco mais, modéstia à parte, corajosa, né? Enfim, até mesmo
mais exótica, né? Poxa, eu sou um cara que gosto, você deve saber, meu Instagram, eu sou cheio de tatuagens, eu pintei o cabelo, resolvi recentemente viver única e exclusivamente da internet, e tudo isso gera aquele bafafá, aquele comentário, aquelas dicas não solicitadas da galera, e se a gente não se blindar com isso, a gente acaba travando grandes potenciais e possibilidades. Cara, adorei o dicas não solicitadas. É foda, acontece de muito, você sabe. Olha só, Vinícius, cara, vamos te conhecer um pouco melhor. Como é que foi a tua trajetória de carreira, cara? Você se formou, você é administrador, né? Você teve uma passagem aí no mundo corporativo, mas faz um resumo aí pra gente entender um pouco como é que foi a tua trajetória, que você acabou de falar que tá hoje mais dedicado ao mundo da internet, né? Mas até você chegar a esse mundo hoje, você passou por algumas coisas na tua vida. Conta um pouco pra gente aí. Passei bastante coisa, Éder, tô fazendo 28 anos agora e praticamente trabalho desde os meus 14 para 15. Tá, então vou contar um pouquinho da minha jornada. Eu comecei desde muito cedo, eu tive em casa um forte exemplo do que é força de trabalho, né? Graças ao exemplo que eu tive do meu pai dentro de casa, eu nunca vi ele sem alguma ocupação, né? Independente de cenário econômico, político, ele nunca se sujeitou a ficar sem uma ocupação. Graças a Deus nunca ficou desempregado, mas se tivesse, eu tenho certeza que ele se ocuparia de alguma forma a tentar trazer o sustento para casa, né? Então fui criado meio que nesse costume um pouco mais tradicional, conservador, e sempre vi meu pai trabalhando muito e incentivando essa política do trabalho. Então aos meus 15 anos eu praticamente, por conta dessa influência, eu fui trabalhar num desses buffets de festa infantil como ajudante lá de festinha. Era praticamente um bico, né? Não era registrado nem nada, mas foi ali que começou a minha jornada. Eu não durei nem 6 meses ali, era um moleque irresponsável também, mas foi ali que começou. Aí quando eu fiz 17 anos, eu me alistei no Exército Brasileiro, fui voluntário para servir e acabei pegando o Exército, servi por 1 ano e meio na Polícia do Exército aqui em São Paulo. O que já não é muito comum, né, Vinícius? Hoje em dia a maioria da galera quer fugir de servir, né? Você, por conta própria, se voluntariou, não, eu quero. Por que você quis, cara? Perfeito, Éder. Esse, por exemplo, foi um daqueles casos que a gente comentou aqui, que gerou aqueles comentários, aqueles julgamentos. Sim. Mas eu fui criado assistindo filmes de guerra, eu fui criado assistindo aqueles heróis das antigas, né? Desde o Arnold Schwarzenegger ao Sylvester Stallone, enfim, todas aquelas influências. Fui criado com essas influências e eu queria ser igual. Então, desde muito cedo, eu queria me submeter ao desafio de servir o Exército e conseguir passar por todos os desafios que ele pudesse me prover. Então eu não tinha nenhuma noção ou qualquer inclinação política na hora que eu resolvi servir. Eu só queria mesmo testar os meus limites humanos, físicos e psicológicos e saber até onde eu aguentaria ir e passar por essa experiência, porque eu sabia que se eu rejeitasse aquilo, no futuro eu poderia me arrepender pensando como teria sido. Legal. Então eu resolvi servir. Aí passei aproximadamente 1 ano e meio até dar baixa no Exército. Eu servi como soldado voluntário mesmo. E saindo já do Exército, eu já fazia faculdade, só que no ano que eu servi eu tive que trancar. Então eu tinha feito já um semestre de administração de empresas, precisei trancar para servir o Exército. Quando eu saí, eu retomei o curso e saí na caça de trabalho, saí na caça de emprego e comecei, através de entrevistas, entrei no mercado de trabalho. Então, trabalhei, o meu primeiro emprego foi numa empresa nacional, que ela é uma grande empresa, ela se chama Multilaser. Eu trabalhei na época como assistente de importação, já meio envolvido no mercado, no departamento comercial. Por conta de eu falar inglês, eu tive êxito na entrevista que fiz e dei entrada como estagiário na Multilaser como assistente de importação, onde eu auxiliava o meu gerente ali a intermediar operações com a China de importação de peças de toner, né? Aquela peça de impressora.
Mas, infelizmente, eu era muitíssimo despreparado, inexperiente e era muito incompetente ainda, né? No que se referia a partes técnicas, parte de experiência com o escritório, automação de escritório, e aquilo foi uma experiência frustrante na oportunidade, porque eu acabei não durando ali nem 4 meses, né, como estagiário, fui demitido de uma forma que ficou marcada na minha vida, porque foi, de certa forma, bem humilhante, né? Não tinha muito na época o que tem hoje, aquela coisa de um pouco mais de psicologia na gestão de pessoas, né? Então eu fui demitido meio que aos chutes assim do escritório, tinha meus 19 para 20 anos e fiquei muito chateado com a situação, frustrado, voltei chorando para casa. Te marcou isso? Menino, me marcou fortemente, mas eu acredito que, né, como até a gente escreveu no livro do Inabalável, o Pietro utiliza essa pauta na palestra dele, quando a gente faz a nossa palestra, a dor, a gente às vezes não entende o motivo dela na situação presente, mas ela sempre nos traz algum tipo de ensinamento, a dor sempre nos traz algum alerta, algum aprendizado que a gente não conseguiria absorver sem ela, né? Eu costumo dizer que a gente aprende com o sofrimento todas as lições que a felicidade não pode ensinar. Então, nessa oportunidade, apesar de muito frustrante na época, eu consegui posteriormente saber o que eu não queria passar, então passei a me preparar muito melhor para não precisar passar por isso. Então, saindo de lá, eu trabalhei por mais um ano numa multinacional aqui no Brasil, chamada Unisys. Nessa empresa eu trabalhava já no departamento de marketing, meio que de forma de assistência ao departamento de marketing comercial. Fiquei mais ou menos um ano lá cumprindo estágio, onde posteriormente ao mandar currículos, querendo mudar de áreas, eu fui trabalhar numa editora, que foi onde eu tive talvez uma das minhas maiores experiências profissionais. Eu trabalhei na editora Joseph Young, que é dona da revista O Empreiteiro, uma revista de engenharia e construção no Brasil. E ali eu passei 4 anos, entrei como estagiário, com menos de 4 meses estagiando, eu fui efetivado para consultor comercial, por conta de muito esforço, por conta de uma postura muito dedicada no trabalho que eu sempre tive. Eu fui efetivado e comecei a atuar como consultor comercial, executivo de contas, né, que a gente chama, e lá eu vendia anúncios e vendia cotas de patrocínio para eventos que a editora fazia. Passei mais ou menos 4 anos ali, adquiri muita experiência, foi onde ali eu dei uma revolucionada financeira na minha vida, consegui a partir daquele trabalho comprar meu apartamento. Legal, cara. Foi uma experiência bem agregadora na minha vida. Eu acabei tendo que sair em 2014 para 2015 por conta da Lava Jato, né, desses procedimentos que a nossa política a gente sabe que acontece, porque era uma revista de engenharia e os nossos clientes que sustentavam a revista eram basicamente as empresas que estavam sendo citadas e aí investigadas na Lava Jato, né, Legião Odebrecht, Camargo Correia, etc. Sim. Então, saí de lá, tive uma passagem de mais ou menos um ano depois na Academia Biorritmo, também trabalhando na área comercial e vendas, marketing. Ao sair da Biorritmo, trabalhei em um self-storage, uma empresa de armazenagem que trabalha com aluguel de boxes privativos para o pessoal que está em mudança, para escritórios que precisam guardar estoque, esse tipo de coisa. Então eu fui lá para assumir o departamento comercial e marketing já numa posição mais de gerencial mesmo. E ali foi minha última experiência no ambiente corporativo, né, como funcionário. Passei aproximadamente 4 anos trabalhando lá, de 2015 a 2019, onde, paralelamente, eu fui descobrindo que não era a minha vocação ou não era o meu desejo me ver naquela posição de funcionário, colaborador. Eu queria mais, eu tinha uma grande paixão, uma grande inclinação pelo fitness, né, que é um segmento que eu tenho muito interesse, muita intimidade. Então eu comecei paralelamente a esse emprego, comecei a me
a empreender paralelamente no digital do meio fitness. Legal. Né? Então eu comecei desde 2012, mais ou menos, na verdade, por eu já fazer musculação há muito tempo, por eu já ser envolvido com atletas e treinadores e pessoas desse segmento, eu já escrevo desde 2012 para alguns blogs e sites relevantes na musculação no Brasil. Então Sim. Eu tinha certo networking, foi a partir dele que eu resolvi em 2015 criar uma página, né, que é a página de humor Dolinho Coach, que eu uso o personagem do Dolinho para fazer algumas piadas, algumas sacadas ali com relação ao meio fitness. Pra quem não conhece, vale a pena. É aquele tipo de conteúdo que relaxa. É um besterol, mas é um besterol muito inteligente, cara. Sim, é uma página assim com uma proposta um pouquinho agressiva, fico até às vezes meio... o pessoal fala, pô, você que é o dono do Dolinho, eita, né? Fica uma coisa assim, porque ela tem aquele humor um pouco sarcástico, né? Um pouco irônico, sim, mas sim. enfim... É de certa forma educativo, né? Foi uma saída que eu tive a tentar trazer informação em forma de humor pra galera que fazia muita besteira, muita bobagem no meio da saúde e de certa forma podia aprender dando risada. São dicas bem humoradas, né? Isso, exatamente. De certa forma, às vezes, um pouquinho mais agressiva, né? Um pouquinho mais agulhada em certas ocasiões e personalidades, mas é uma página com um viés nobre, assim, ela tem uma missão. E foi dando certo, Éder. Ela, em 2015, obviamente, todo o início de empreendimento foi muito difícil. Eu cheguei a cogitar desistir da página muitas vezes, né? Porque, não ganha seguidor, você faz um post, você se dedica, às vezes você faz uma montagem, não ganha nem 10 likes, você fala, caramba, pra que eu tô perdendo meu tempo com isso, né? Só que eu nunca desisti, eu sempre acreditei no propósito. Eu tinha uma visão lá em 2015 que se ela se consolidasse, eu conseguiria chegar onde eu tô hoje. Graças a Deus eu não desisti. E a minha visão era basicamente, eu acredito no digital, eu acredito no online, acredito tanto que hoje a gente está aqui, né, fazendo uma conexão à distância para milhares de pessoas que vão ouvir. Eu acreditava nisso e eu falava, se eu fizer uma página, em algum momento ela viralizar, alguma boa piada minha, algum bom post meu viralizar, a página cresce e com uma página grande, com a escalabilidade dela alcançando centenas de milhares de pessoas como alcança hoje, eu consigo aproveitar essa audiência para ou expor o meu perfil profissional. Na época eu pensava em ser atleta, ou então angariar patrocínios, apoio para páginas que me tragam algum retorno financeiro. E fui insistindo, fui martelando, fui fazendo post atrás de post, post atrás de post, até que uma hora viralizou, a página deu super certo e foi onde eu aproveitei essa audiência que eu tive em 2018, resolvi escrever e publicar o meu primeiro livro, que é totalmente voltado ao mundo fitness, né? Ele se chama Você Não Precisa de um Coach. Eu ali abordo situações onde a pessoa vai desvendar alguns mitos de dieta, algumas lendas sobre a academia e a partir da publicação ela consegue elaborar seu próprio plano de forma autônoma e independente. Então eu aproveitei o alcance que eu tinha, aproveitei minha audiência que eu havia construído nesses anos e fiz a minha publicação em 2018 desse primeiro livro e ele bombou. Graças a Deus ele foi um empreendimento certeiro, deu muito certo a publicação, foi muito bem sucedida, vendi muitos exemplares, ganhei um selo de best-seller na Hotmart. Na época ele foi e-book, né? Eu havia lançado ele em formato digital, só que me trouxe tamanho retorno que em 2019 não só me permitiu, como me incentivou, me motivou a largar o escritório, largar o corporativo e empreender totalmente nas minhas atividades online. Foi onde esse ano, 2019 agora, eu tive a oportunidade de publicar mais 2 livros, né, que já fogem completamente desse meio fitness, porque eu trouxe as pessoas para a página pessoal do Vinícius, né, parou de ser o Dolinho, então as pessoas, quem escreveu esse livro? Foi o Vinícius. E aí lá eles encontraram um administrador, alguém que é especialista e que conhece muito de marketing digital, alguém que sabe falar sobre investimentos, né, de finanças, e as pessoas começaram a se interessar mais pelo meu comportamento, pela minha personalidade. Então, a partir dessa interação e de ouvir bastante meu público, eu fiquei motivado esse ano a publicar o meu segundo livro, que foi o 32 Tapas na Cara,
que é um livro... Belo título, por sinal. Ele foi inspirado, esse título, Éder, justamente os meus seguidores, eles falavam que eu dava tapas na cara quando me perguntavam coisas e eu respondia sem muitas papas na língua. Então eles falavam, nossa, é só tapa na cara que você dá, só tapa na cara, só tapa na cara. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer uma publicação onde a pessoa consiga ler uma mensagem por dia durante o mês. Aí o 32 é porque eu quis fazer uma de bônus. E 32 é meu número da sorte, porque era o número da minha casa lá no bairro que eu morava. Ah, legal, entendeu? Legal. Tem um significado. Eu falei, eu vou fazer 31 mensagens para a pessoa ter uma por dia para ler durante o mês todo e uma de bônus ali que aproveita e casa com o meu número preferido. Tem inclusive ele tatuado na minha perna. Aí, enfim, maravilha. Foi o lançamento desse livro que me obrigou praticamente a sair completamente do escritório. Eu pedi as contas lá de onde eu trabalhava, da empresa que eu estava trabalhando, e passei a trabalhar única e exclusivamente com a internet, através de lançamentos de infoprodutos, e também abri uma empresa onde eu dou treinamentos através de videoaulas e e-books. Eu faço treinamentos de marketing digital, investimentos, empreendedorismo, e também aproveito o meu know-how no fitness para dar aulas sobre dicas de dieta, treino e suplementação. E basicamente essa minha jornada, era para eu resumir, mas eu passei quase 20 minutos falando, desculpa. Não tem problema nenhum, acho que contextualiza muito bem, até porque a gente vai entrar num papo agora, que é importante ter um pouco desse teu histórico e saber de onde você veio e pelo que você já passou de forma resumida. Você, Vinícius, tem trocado muito, inclusive o Inabalável, já fazendo um parênteses aqui para quem está ouvindo a gente, o Vinícius junto com o Pietro Manarino acabaram de lançar, agora no mês de setembro de 2019, lançaram um livro chamado Inabalável. Lançaram, foi edição independente, né, Vinícius? Lançado na Amazon. E foi, cara, no lançamento ficou em primeiro lugar, né? Logo de cara alcançou o primeiro lugar aí de vendas. E é um livro que tem uma proposta muito forte e muito interessante, o próprio nome dele diz já, né, Inabalável, de trazer uma mensagem para quem está lendo relacionada a como a gente pode forjar a nossa mente, as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que a gente se prepare para as tempestades, né, e desafios que a gente tem pela vida, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal. E você fala muito sobre isso também nas tuas redes, né, nas oportunidades que você tem. A tua própria passagem aí no livro Inabalável eu li, então eu posso falar com propriedade. Tem passagens ali muito interessantes que falam um pouco da tua história, inclusive. E eu queria ouvir de você um pouco, Vinícius. Você fala muito sobre ambientes tóxicos em alguns momentos, né? E que as pessoas acabam se acostumando e reclamando constantemente que vivem num ambiente que não lhe agrada, que faz mal, e continuam convivendo com aquilo ali. O que você tem de dica aí para passar para quem está ouvindo a gente? Alguém que hoje eventualmente esteja vivendo num ambiente tóxico, o que você poderia falar para essa pessoa? Olha, Éder, eu acho que com certeza você já deve esperar algum tipo de resposta minha que não seja nada confortável para o ouvinte, que esteja esperando algum tipo de afago. Um tapa na cara. Com relação a isso, cara. Eu, sinceramente, eu não acredito que algum ambiente seja tóxico. Eu acredito que as pessoas estão com falta de foco e por isso elas se permitem, isso no mundo corporativo, tá? Principalmente, que eu acredito que é mais um pouco mais do foco do Movendo-se. Mas eu não acredito em ambiente tóxico, eu não acredito que por conta de uma rede de fofocas ou de um chefe que goste mais de alguém do que de outra pessoa, isso torne o ambiente tóxico. Quando a gente está extremamente focado, quando a gente está concentrado em fazer o nosso melhor, em não ficar com tempo ocioso, em colaborar de fato no ambiente que a gente está, eu acredito que não se gera espaço para essa geração de picuinhas. Eu acredito muito mais que esse papo de ambiente tóxico seja um papo de picuinha, porque eu fico imaginando, né, na verdade, assim, eu dediquei um capítulo inteiro para isso no Inabalável, né? Eu já trabalhei, eu já fiz faculdade e, já passei por todas essas situações que eu vejo as pessoas comentando comigo passarem e comentando sobre um ambiente tóxico, onde nada mais é do que um ambiente onde existem algumas panelinhas
entrelinhas, algumas fofoquinhas. E, porra, eu acredito que isso é uma grande fragilidade de quem se permite se atingir por conta disso. Você tá ali para trabalhar, você tá ali para fazer o seu dinheiro, para levar o sustento para sua casa, e você não deve se permitir que o exterior, que conversas paralelas, alheias, interfiram na sua saúde interna e mental, né? As pessoas acabam permitindo isso porque não estão focadas o suficiente, porque não estão produzindo o suficiente. Eu acredito que um alto nível de produtividade, um alto nível de foco não dá espaço para a geração desse tipo de pensamento vitimista de ambiente tóxico. Porque se um cara que simplesmente trabalha num ar-condicionado, num grande escritório de uma multinacional, acha que está um ambiente tóxico porque o colega fala mal dele, o que será que um rapaz que está na Síria tomando bala de americano de Oriente Médio que ambiente que é aquele? Ou então, se você pega um exemplo, eu dei até no meu livro, pregão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos há uns anos atrás, né? Hoje em dia já mudou muito a tecnologia. O cara em meia negociações, onde ele não tem tempo para pensar em nada a não ser vender no melhor preço e comprar no melhor preço uma ação, um ativo. Você acha que ele vai se preocupar né? Então, enfim, essa é a minha posição sobre ambiente tóxico. Eu não acredito de fato em ambiente tóxico quando a gente está se referindo uma situação corporativa onde as pessoas trabalham de forma confortável, embaixo das leis trabalhistas e simplesmente se vitimizam com essas desculpas frágeis que servem para justificar uma falta de produtividade, uma falta de foco. Essa é a minha visão. Eu sei que ela é um pouco agressiva, né, mas existe também uma situação onde eu percebo que, não tá bom para você, se mude. Mas lembre-se sempre de que não adianta você fugir, porque você vai encontrar você mesmo, seja onde você for. Você vai sempre se encontrar para qualquer lugar que você for. Olha. Então, se você não mudar a si mesmo, você não vai conseguir em nenhum ambiente se sentir à vontade. Não adianta você sair do ambiente se você levar a mesma mentalidade para outro ambiente. Entendeu? Você vai estar sempre com a mesma mente. Muito legal. Então, mais ou menos a minha posição sobre essa situação, Éder. Obrigado por compartilhar. Eu acho que tem 2 pontos na minha visão sobre isso. O primeiro deles, gostei muito da forma como você faz a analogia e que tudo depende de um ponto de referência, né? Ou seja, para alguém que está hoje trabalhando num escritório dentro de uma multinacional que seja ou não, mas num escritório com ar-condicionado, com a sua cadeirinha ali confortável e que avalie esse ambiente como um ambiente tóxico, ao comparar com qualquer outro ambiente, por exemplo, né? Você não precisa ir numa guerra na Síria, não. Vamos ver o caboclo que trabalha ali na obra do metrô, o cara que trabalha no Rio de Janeiro no verão, colocando a britadeira ali na rua, né? Com o uniforme aí da prefeitura. E o que é toxicidade, no fim das contas, né? Acho que tudo é uma questão de referência, né? E um outro ponto que você tocou também, e que para mim faz sentido, agora no finalzinho quando você falou, Vinícius, é o seguinte, a gente tem... Eu não vou trazer aqui, colocar no mérito se as pessoas estão certas ou erradas em avaliarem ou em classificarem determinado ambiente como tóxico. Acho que cada um tem o direito de entender da forma como acha, né, aquele cenário que vive. O que eu acho que é uma mudança importante de pensamento é isso que você falou. Cara, se não tá bom, se isso não me agrada, talvez a única coisa que não vá resolver o problema é continuar reclamando, né? Eu sempre falo muito disso, e aqui no podcast a gente já teve alguns outros convidados que falaram um pouco sobre isso também. É como você ir todo dia no mesmo restaurante e todo dia você reclama da comida. Pô, por que você continua indo nesse restaurante, cara? Faz alguma coisa a respeito, entendeu? Faz alguma coisa a respeito. Muda de restaurante, pelo menos, sabe? Então, acho que... As pessoas têm vício, né, em reclamar. Elas têm esse péssimo hábito de focar. Eu costumo dizer, Éder, que tudo que a gente alimenta cresce, né? É normal, igual... enfim, é uma lei natural. Tudo que você alimenta cresce. Então, se a pessoa ficar martelando, focando no problema, ele só vai aumentar. Mas se ela tira o foco do problema e põe o foco em alguma solução, esse problema some. E aí, a partir disso, se ela olhar a situação com uma perspectiva um pouco mais fria, menos emocional, e falar,
não tô gostando do ambiente de trabalho que eu tô, o que eu posso fazer a respeito? Sim. Pô, vou buscar um outro ambiente. Se ela ficar todo dia, as pessoas acabam criando esse vício da reclamação, e eu sou muito contra, porque reclamação não resolve nada, só traz negativismo para qualquer ambiente, ninguém gosta de ouvir ninguém reclamando, e acaba se tornando, aí sim acaba se tornando uma coisa tóxica, uma coisa chata, desagradável. Sim. Então eu sou bastante contra essa postura de reclamação, essa postura de negatividade. Eu prefiro uma coisa mais prática, objetiva, foco em solução para situações que te incomodam. E Vinícius, a gente fala muito sobre mudança aqui nesse podcast, né? E aí não necessariamente mudança para você sair do teu emprego ou para você começar a empreender. Mudança. E mudança em todos os sentidos da vida, né? Que podem, inclusive, ser referentes a uma mudança de perspectiva de carreira dentro da própria empresa ou fora da empresa onde você está atualmente, enfim. Uma das coisas muito comuns, né, que a gente tem trocado bastante aqui com os convidados e com o pessoal que acompanha o podcast é da dificuldade em dar o primeiro passo para a mudança. E você tem falado muito sobre isso também, né, nas tuas postagens e até na literatura. Por que é tão difícil dar o primeiro passo, Vinícius, na tua opinião? Olha, Éder, eu acredito que a maioria dos seres humanos vivem em zonas de conforto desconfortáveis. Então, as pessoas, todo mundo, Éder, todo mundo eu acredito que quer alguma melhoria em algum aspecto, alguma esfera, alguma seara de sua vida. Todo mundo quer, só que querer não é suficiente, né? Eu quero ter um corpo mais em forma, eu quero ter mais dinheiro, eu quero trabalhar de forma mais confortável, ter mais flexibilidade. Só que o que eu faço para isso, né? A ação é o que determina quem consegue alguma coisa de quem só quer, porque todos querem mudança. Só que poucas pessoas se dispõem a entrar em uma zona de desconforto, para entrar em uma zona de desafio, de desconforto, a sair um pouco de uma situação que incomoda, mas traz segurança para ela. Então, quando eu falo de zona de desconforto confortável, é justamente a pessoa que ela se sente segura com aquilo que ela já conhece. Ela tem medo de dar um mergulho para um próximo passo e com isso acaba arrastando uma vida infeliz e sem plenitude daquilo que ela poderia ter sido por conta do medo ou por conta do marasmo, da procrastinação e da preguiça, tá? Que são os grandes inimigos da prosperidade, né? O medo, a procrastinação e a preguiça. Legal. As pessoas precisam começar a enfrentar e perceber que elas, dando abertura ao enfrentamento desses desafios, elas vão poder, pouco a pouco, perceber que elas podem viver uma vida mais plena, mais próspera e mais feliz, que é o que no fundo todo mundo busca, todo mundo quer viver mais feliz. E a gente às vezes acaba se acomodando em viver infeliz, talvez não triste, mas infeliz, sem felicidade, por conta de uma zona de segurança que foi criada. Porra, eu tô aqui nesse escritório, eu sei que eu não vou ser demitido, não tá bom pra mim, mas também não tá ruim, porque pelo menos eu ganho meu saláriozinho, eu não sou pleno, eu não tô completamente realizado, mas eu vou me manter aqui, porque, porra, vai que eu arrisco empreender, vai que eu arrisco trocar de emprego e não me saio bem, daí vai ser pior. Então a pessoa fica permitindo esses monstros crescerem dentro da cabeça dela, em vez de ir lá enfrentar e tomar uma ação, tomar uma atitude. E, enfim, é mais ou menos a minha visão sobre essa questão da mudança. O medo, a procrastinação e a preguiça são os principais inimigos das pessoas que querem uma vida melhor. E acredito que todos querem uma vida melhor. Muito legal, cara. Você falou sobre a diferença entre ser infeliz e ser triste, né? São coisas distintas, né? E muita gente vive infeliz, né, no seu trabalho e tá habituada a essa infelicidade. E aí volta um pouco no que a gente estava falando ali atrás, né? As pessoas continuam reclamando, mas também não fazem nada para mudar esse cenário. Passei por uma situação, cara, um parênteses rápido aqui, porque eu acho que vale a pena trazer para o pessoal ouvir. Eu fui num ortopedista fazer uma consulta, e aí eu tava
Cheguei no balcão da consulta e tinha uma menina, uma atendente, que ela tava falando por telefone com um outro paciente que tava ali agendando provavelmente alguma coisa. Cara, e ela tava falando num mau humor com o cara. Sabe quando a pessoa tá no telefone, assim, tipo... Aham, tudo bem, senhor. Tá bom. Ok. Sei bem. Ok. Tá bom, tá marcado. Uma má vontade, cara, assim, que inacreditável. Aí ela desligou, aí olhou pra mim, pois não, também me tratando da mesma forma, né? E aí ela falou assim, ela deu uma respirada assim, ai, hoje é sexta-feira, graças a Deus. E aí, e eu falei, cara, aí eu peguei ali, assinei o que tinha que assinar, fiquei esperando a minha hora da consulta. E eu fiquei pensando, cara, como é que pode a pessoa viver e conviver com isso? Não é possível que seja só o salário. Porque aquilo que ela faz, né, que é ser recepcionista numa clínica, ela pode fazer, né, em vários outros lugares. Então, ela não tá presa ali. Né? Porque às vezes você, não, eu não consigo arrumar mais nada em lugar nenhum, então eu tenho que suportar isso aqui. Não me parecia ser o caso, sabe? E aí, cara, eu fui ser atendido, chegou a minha vez de ser atendido. Na hora que eu fui embora, eu peguei ali um papel que eu tinha que pegar pra sair e me despedi. E aí eu falei, cara, eu vou falar alguma coisa. Eu não me aguentei. Aí eu falei com ela assim, vem cá, você não é feliz aqui não, né? Cara, ela regalou o olho assim, olhou pra mim. Ninguém nunca me perguntou isso. Eu falei, cara, provavelmente nem ela própria se perguntou isso, sabe? Mas cria uma rotina de infelicidade, e vai vivendo aquilo ali, reclamando e tratando as pessoas mal também, porque, né, quando você tá trabalhando com o público... Então, olha a dinâmica que você cria. Ela provavelmente deixou a pessoa que ela atendeu lá por telefone também um pouco irritada, porque nunca é prazeroso você falar com alguém de mau humor, né? Isso acaba contaminando. Então você cria ali todo um ambiente, cara, super desagradável pelo simples fato de você não estar feliz e você não parar pra olhar pra dentro e falar assim, cara, realmente eu não tô feliz. O que eu posso fazer pra mudar isso, né? E eu acho que ela deve ter refletido ali naquele final de semana, eu espero que sim, mas... Que bom, porque acaba transbordando, né? A pessoa, ela não só... ela se lota tanto de infelicidade, de rancor, de angústia, que ela transborda pra sociedade. Isso daí acaba se tornando aquele tipo de pessoa que ninguém aguenta conviver, né? Exatamente. Agora, Vinícius, cara, eu admiro muito a forma como você tem tratado do tema autocontrole, especialmente no livro Inabalável. Eu vou usar o livro aqui como uma referência para essa nossa conversa, porque é a obra mais recente, né? E, de novo, eu li, gostei bastante. E tem um trecho do livro que você fala sobre algumas experiências que você passou pela tua vida que favoreceram esse teu olhar sobre a importância do autocontrole. Eu queria que você desse a tua opinião em relação a essa característica de autocontrole, que é um dos elementos fundamentais aí da inteligência emocional. Por que autocontrole é importante, por exemplo, na carreira de alguém? Ótima questão, Éder. Eu acredito que qualquer ser humano que deseja dominar qualquer situação, seja ela uma equipe, uma empresa ou um desafio que a vida puser na vida da pessoa, o primeiro passo para a pessoa conseguir lidar com qualquer situação que a vida apresentar, e tenha certeza, a vida vai apresentar inúmeras situações desgostosas e desafiadoras pra gente, a pessoa tem que controlar a si mesma. Se a pessoa não tem controle da própria mente, ela não vai conseguir ter controle sobre a situação. Perfeito. Seja qual for a situação que a vida apresentar. E a gente precisa ter a frieza, né, de conseguir observar as situações que a vida apresentar, as pessoas, em relacionamentos, enfim, em questões profissionais. A gente precisa conseguir enxergar a situação de uma forma mais macro, de uma forma mais fria, mais objetiva, mais racional. Porque se a gente se permitir a todo instante deixar a emoção tomar conta da situação que a gente está vivendo, a gente nunca vai conseguir enxergar qual é a melhor saída, qual é a melhor alternativa, qual é a melhor atitude a se tomar mediante uma situação que a vida apresentar. Então, antes de tudo, eu acredito que a gente tem que ter o controle de nossas mentes, o controle de como agiremos mediante as situações, sabendo que as situações vão se apresentar à nossa vida independentemente de nossa vontade ou não.
Então, o autocontrole é com certeza a característica. Eu falo, se você quer dominar o mundo, domine antes a si mesmo. Muita gente não consegue nem dominar, às vezes, a própria personalidade no momento de raiva, no momento de medo. Às vezes a pessoa precisa fazer uma apresentação e está se tremendo toda. Às vezes a pessoa precisa negociar e não tem a frieza de negociar de forma um pouco mais inteligente. Às vezes a pessoa está no relacionamento em casa e age com muita emoção, magoando o seu par, ou então agindo de forma agressiva. Enfim, em todas as esferas, primeiramente a gente tem que ter o controle sobre nós mesmos para que possamos controlar a situação. E toda essa influência que me gerou essa personalidade, óbvio que eu não fiquei assim do dia para a noite, mas tem muita base, muita influência nos ensinamentos estoicos, né, que é uma filosofia antiga, a qual tive a oportunidade de conhecer recentemente, há uns 2 anos, e lendo mais sobre, desde Sêneca a Marco Aurélio, Epicteto, enfim, eu comecei a perceber tamanhos benefícios que as virtudes estoicas poderiam trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, a partir disso, eu fui começando a controlar pequenos impulsos, a controlar pequenos sentimentos e emoções que podiam se aflorar em determinadas situações ali do cotidiano. Eu até cito isso no livro, né? No momento, eu brinco ali numa hora que a Ju fez um prato de comida para mim. Eu ia pedir para você contar essa passagem porque ela é sensacional e mostra que o autocontrole, ele tá no detalhe, cara, no cotidiano, e a gente precisa se atentar a isso. Conta aí pra gente essa passagem da sopa. Não, legal, porque assim, tipo, não é sempre que a vida vai apresentar pra gente aquelas situações grandes, de maior risco, de maior relevância, né? A gente vive o cotidiano que é basicamente rotineiro. E nesse cotidiano a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que ele apresentar para justamente praticar as virtudes da paciência, do autocontrole, da frieza e de um olhar mais cético para as situações. Claro. Aí eu cito no meu livro, justamente, né, no capítulo onde eu falo sobre o calejar a mente, sobre como criar essa conduta de autocontrole, uma situação super cotidiana e natural que aconteceu aqui em casa e que, poxa, se fosse há 2 anos atrás eu provavelmente teria pirado de nervoso, né? Porque, como a maioria dos meus seguidores sabem, eu faço dieta, né? Então a maior parte do ano eu estou seguindo uma dieta controlada. Então, o que eu como, às vezes tem que ser calculado, ou pelo menos a escolha dos alimentos tem que ser de forma um pouco mais pontual. E aí, enfim, eu tava sentindo que eu ia gripar. São Paulo é uma cidade maluca, onde você acorda fazendo 3 graus, aí no meio-dia tá fazendo 40, aí à tarde chove, cai um dilúvio, às 5 da tarde já tá fazendo 32, às 6:30 da tarde já tá fazendo 3 graus de novo. Então, pô, nessa época do ano é muito fácil da gente gripar. Claro. E eu tava sentindo, comecei a espirrar, eu comecei a sentir os sintomas da gripe. Eu falei, puta, eu vou fazer uma sopa, vou pedir pra Ju, porque eu não sei cozinhar, né? Não sei cozinhar de forma decente. Eu vou pedir pra minha esposa pra ela fazer uma sopa contendo legumes para reforçar minha imunidade. E aí nesse preparo da sopa ela colocou, se eu não me engano foi batata ou mandioca, foi batata, né? E eu não tava num dia onde eu podia comer tamanha quantidade de carboidrato. Tudo calculado. É tudo calculado. Pô, parece meio nóia da minha parte, e na verdade é uma nóia minha. Só que ela fez a sopa com bastante batata. E na hora que eu fui comer, eu perguntei o que continha ali no prato e ela falou. Em outras oportunidades, e como já aconteceu antes, eu ficaria extremamente nervoso, eu esbravejaria, eu falaria, pô, você não sabe que eu não posso comer batata, eu tô num dia de baixo carbo, por que você vai fazer uma sopa cheia de batata se eu não posso comer carboidrato hoje? Mas foi uma situação onde eu percebi ali uma excelente oportunidade de praticar meu autocontrole, a minha paciência, a virtude estoica da sabedoria de lidar com a situação pelo que ela é, sem permitir que minhas emoções interferissem na situação como ela era. Então eu simplesmente falei, puxa, Ju, desculpa, infelizmente eu não te avisei que eu não podia. Eu não falei dessa forma, né, tão formal, mas eu falei, pô, Ju, desculpa, eu não esqueci de te falar que eu não podia comer batata, cara, mas infelizmente eu não vou poder comer a sopa. Vamos ver se a gente dá pro porteiro, se a gente dá pra vizinha, mas eu não vou poder comer.
E foi um exercício muito forte, era de autocontrole, porque a minha vontade era de tacar o prato na parede. E eu sou um cara explosivo, assim, eu tenho uma personalidade explosiva, né, pra determinadas coisas. Eu me irrito muito fácil. Sangue italiano, né? Exato, cara. E justamente por talvez eu ter essa personalidade, né, essa volatilidade emocional, que eu comecei a buscar leituras e ensinamentos que me permitissem curar esse defeito da minha personalidade, entendeu? Foi uma situação que eu consegui prosperar, me sobressair no autocontrole, e acredito que são esses os tipos de situações que todo mundo deve perceber. Parece a coisa mais besta do mundo, mas às vezes um chefe seu pediu um relatório para você 5 da tarde, um professor pediu para você fazer um trabalho no fim do ano, ou a sua esposa fez uma sopa errada para você. Em vez de você esbravejar, culpar o mundo, ficar nervoso, você simplesmente olha para a situação como ela é e fala, pô, o que eu posso fazer em relação a isso? Entendeu? Porque você tem o seu autocontrole, a sua prática, o seu preparo de autocontrole vem daí, do cotidiano. Maravilha, maravilha. Vinícius, a gente tá chegando na fase final do nosso bate-papo, tá muito bom, mas já tem uma pergunta que eu tenho feito aqui que já tá virando um clássico dentro do podcast Movendo-se, que é o seguinte: se você tivesse que convidar alguém para você jantar, enfim, para você conhecer, uma personalidade, pode ser viva ou não, quem você convidaria, cara? Quem seria essa pessoa e o que você perguntaria pra essa pessoa? Você aproveitaria a oportunidade para perguntar o que pra essa pessoa? Cara, se eu pudesse encontrar alguém pessoalmente, talvez eu escolheria hoje me encontrar com o Marco Aurélio, o imperador romano das antigas, né, que já está falecido, mas eu não sei o que eu perguntaria a ele. Talvez eu permitiria que se fluísse uma conversa e ficaria na posição de ouvinte o máximo possível, porque acredito que ele é uma das personalidades mais inteligentes e sábias que já passaram na nossa terra. E eu não teria uma pergunta para formular para ele exata, mas seria uma situação de extremo aprendizado poder compartilhar com ele de um jantar, alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Tá aí, Marco Aurélio, imperador romano. Eu vou fazer um compilado depois dessas personalidades, e eu acho que eu vou escrever um artigo com todas essas personalidades, e a gente junta todo mundo que foi indicado para fazer uma festa, sei lá. Sai um material bom dali. Agora, Vinícius, momento literário do podcast Movendo-se, meu amigo. O que você indica, além, obviamente, dos livros que você já participou e que você já escreveu, que a gente comentou aqui? O que você curte ler, alguma coisa que já te marcou que você possa compartilhar aqui com quem está ouvindo a gente? Legal, Éder. Olha, não podia ser diferente. Obviamente, a partir dessa indicação de personalidade que eu gostaria de encontrar, o próprio Marco Aurélio, ele, na época que ele liderava Roma, ele escrevia um diário particular dele, que depois foi publicado em forma de livros, chama-se Meditações, a mim mesmo, onde ele não fez em propósito de divulgar e de vender como se fosse um livro, era um diário pessoal dele, onde ele anotava reflexões para que ele conseguisse gerir de forma mais humana, justa, ética, inteligente a época que ele imperava. Então eu acredito que esse é provavelmente o melhor livro que eu já li, que eu acredito que toda pessoa devia ter a oportunidade de ler. Mas para eu poder indicar outra coisa que não fosse tanto o estoicismo e Marco Aurélio por aqui, eu indico bastante os livros do Nassim Taleb, que ele tem um livro do Cisne Negro, A Lógica do Cisne Negro, tem um Antifrágil, que são leituras assim extremamente agregadoras. E o meu autor favorito, assim, né, tirando o Marco Aurélio, é o Grant Cardone. Não sei se você conhece, ele é um empresário americano. E ele tem uma publicação que inclusive virou tour de evento dele, de palestras, workshops. Ele tem um livro que chama 10 vezes, né? Onde ele ensina ali a mentalidade que ele teve para com os negócios dele e a mentalidade que ele leva à vida e os objetivos dele. Foi um dos livros que mais influenciou, sem dúvida, a minha carreira. Foi o 10 vezes do Grant Cardone. Talvez seja meu livro de business, né? O livro de carreira, empreendedorismo, motivação, esse tipo de coisa. Com certeza meu livro preferido é o 10 vezes do Grant Cardone. Maravilha. Vinícius Tonioli, irmão, cara, obrigado pelo papo. Muito bom poder falar com você. Espero que a gente se encontre aí ao vivo em alguma outra oportunidade, de repente em algum desses eventos aí do Inabalável, que eu já sei que tá rodando, começando a rodar pelo Brasil agora. Você e o Pietro
conseguindo impactar muita gente também presencialmente, o que é maravilhoso. Continue nessa missão e, cara, obrigado, viu? Obrigado por fazer parte da história do podcast Movendo-se. Éder, muito obrigado pelo convite novamente. Foi um bate-papo muito gostoso, adorei estar com você. Espero que a gente possa com certeza se encontrar. Acho que você é do Rio, né? Assim como o Pedro. Então, se em breve a gente conseguir incluir o que é muito provável, incluir o Inabalável na nossa tour, vai ser um prazer imenso ter você presente ali pra gente tomar uma cerveja e dar um abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. E estarei lá. Vinícius, como é que o pessoal faz pra te encontrar, cara, nas redes sociais? Como é que é o teu nome aí de guerra? Éder, meu arroba é o Vinicius.Tonioli. Vinícius com U, Tonioli com um único L, meu sobrenome. Vinicius.Tonioli, onde a galera consegue encontrar ali minha rede social. E por lá ela consegue saber tudo a respeito meu, da minha empresa e tudo que ela precisar ou quiser saber. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui com mais esse episódio. Foi muito bom ter o Vinícius aqui trocando uma ideia com a gente. Espero que vocês continuem seguindo o Vinícius, que ele tem levado muito conteúdo provocador, inspirador e faz a gente pensar realmente. E até uma próxima oportunidade para a gente se conectar e para a gente conversar um pouco mais aí sobre vida, carreira e trabalho. Até mais!